Se você puder, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui para aprender, Senhor, mais alguma coisa bem importante de Ti. Que o Senhor direcione, Senhor, essa palavra, que o nosso coração seja sempre uma terra boa, onde a Tua palavra vai poder brotar, frutificar e gerar muitos frutos, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração aquilo que o Senhor quer. Cada detalhezinho, Senhor, fala conosco. Eu sei que só o Teu Espírito tem o poder de a mesma palavra ser eficaz de formas tão diferentes no coração das pessoas, nos corações das pessoas. Que o Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite, como o Senhor já tem falado através do louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje, ainda dentro da nossa série de Uma Vida com Propósito. Nós estamos ali dentro do item, ministério, e provavelmente semana que vem vamos entrar na parte da missão. E eu quero falar o título que não está exatamente como está o capítulo do livro. O título eu coloquei aqui, Deus e a Fraqueza. E é um título curioso, porque normalmente nós não aliamos Deus e fraqueza. Nós colocamos Deus numa esfera e fraqueza em outra. Claro que Deus não é fraco, é claro que Deus tem todo o poder, mas nós não temos. E isso é interessante e é sobre isso que eu quero falar. Semana retrasada, foi que eu preguei, eu acho, ou na outra ainda, que o Emerson pregou, a Sônia. A gente quebrou 2 paradigmas aqui, ou pelo menos eu trouxe para vocês. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou sobre que a sociedade hoje, ela maciçamente coloca na nossa mente assim, nós temos que extrair o máximo de todas as coisas. E quando a gente vai para a palavra, a gente entende que nós temos de somar. Não é extrair, e sim somar. Se tratando de igreja, onde a gente está, não é extrair o máximo que eu puder, e sim somar o máximo que eu puder. Esse era um paradigma. E o outro paradigma é que a gente fica esperando de Deus, orando, esperando, e a gente fica perguntando para Deus, Senhor, o que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu faça? E às vezes a gente não dá um passo de começar a fazer para que a gente possa descobrir aquilo que é, às vezes, o nosso ministério, o nosso dom, aquilo que a gente é chamado para fazer. E esse outro paradigma a gente falou assim, eu falei assim, que às vezes a gente tem que começar para descobrir, e não descobrir antes de começar. Então, dois itens aqui bem importantes. E hoje eu quero falar sobre um outro paradigma que eu pretendo que a gente entenda hoje, que a gente passe a fazer sentido no nosso coração. Esse outro paradigma que eu espero que seja quebrado hoje aqui. Que é aquilo que se trata basicamente da nossa salvação, mas se trata também da nossa vida emocional e da nossa vida espiritual. Por isso que eu coloquei esse título de Deus e a Fraqueza. Por quê? Às vezes a gente vem para a igreja, e aí o discurso da igreja, às vezes até o discurso muito moral da igreja, isso a gente vê no decorrer da Bíblia, as pessoas sendo moralistas, enfim, e entre a vida e a moral, normalmente as pessoas escolhiam a moral, ou seja, quando a gente falou, daquela mulher que Jesus, que os fariseus, doutores da lei, levam até Jesus, falando, nós pegamos ela em adultério e tal, e agora, a lei manda a gente apedrejar, e agora o que tu disse que a gente vai fazer? E aí Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Daqui a pouco Jesus levanta a cabeça, ainda eu fiz a poesia em cima disso. E quando a gente vê Jesus, ele optando sempre pela vida do que pela moral. E às vezes a igreja, ela tem um discurso moralista ao ponto de sufocar as vidas e dizer assim, não, nós vamos ficar com a lei, ao invés de ficar com as pessoas. Eu atendo bastante gente, e nós estamos num tempo que
Nós vivemos uma sociedade muito digital e uma sociedade de Instagram, Facebook, tem mais, né? Tem Snapchat, né? Nem sei o que é isso, mas diz que tem, né? Enfim, e tem um monte de coisa. E o que acontece? Nessas coisas a gente revela as nossas belezas, as nossas coisas boas, né? Outro dia eu até trouxe o exemplo do cachorro, né? Nós fomos pedalar e batemos uma foto bem legal, mas no meio do caminho um cachorro foi atrás do Emerson, quase derrubou ele da bicicleta e não mordeu a canela dele porque ele olhou, não, essa canela nem vale a pena morder. Aí ele deixou quieto. E, enfim, isso nós não colocamos no Facebook, nem no Instagram, enfim. O que eu quero dizer para vocês é, nós vivemos numa sociedade que ela fomenta imagens, fomenta revelar coisas que na verdade não são reais, né? E quando nós viemos para a igreja, nós falamos de uma santidade, né? Nós falamos às vezes, até que aqui não tanto, né? Mas a gente tem um discurso meio moralista, assim, nesse sentido. Só que quando a gente vai para a palavra, a gente vê Jesus se direcionando a vidas e não a moral, a vidas e não a lei, a vidas e não a regras. Por quê? Porque nós temos uma tendência, nós, agora falando de nós, né, a fugir daquilo que revela as nossas falhas. Esse é um ponto extremamente importante. Nós temos uma tendência muito grande a fugir daquilo que revela as nossas falhas. A gente faz isso porque nós não fomos treinados, ou nós, sei lá, eu acho que tem alguma coisa de autodefesa no nosso coração, da gente não querer se haver com as nossas falhas. A gente tem isso muito forte. E como eu comecei falando, às vezes eu atendo muita gente que às vezes a pessoa, ela está numa situação emocional frágil, porque ela tem medo de ficar mal. Você consegue entender isso? Às vezes a pessoa, ela está muito mal porque ela tem medo de ficar mal. E aí ela diz assim, não, mas eu não tenho nenhum problema, mas eu estou mal porque eu tenho medo de ficar mal. E é curioso, às vezes a gente pensa, não, mas isso não pode. É verdade. Por quê? Porque quando nós olhamos para nós e nós vemos as nossas falhas, a gente corre contrário. E a gente não quer lidar, às vezes, com o nosso luto. Às vezes a gente não quer lidar com as coisas. Tem dia que a gente não está bem. E quando eu falo luto, não é um luto apenas de morte. Às vezes tem coisas que morrem na nossa vida. Às vezes amizades morrem, às vezes relacionamentos morrem, às vezes sentimentos morrem, e a gente não quer lidar com isso, e a gente foge disso. E aquilo fica como sendo aquele quarto fechado na nossa casa, e que vai entulhando coisa, daqui a pouco estoura a porta e cai tudo que é coisa, porque tinha coisa demais lá dentro, porque a gente não lidou com aquilo. A gente não lidou com aquilo, a gente não prestou atenção naquilo. Por quê? Porque nós temos a tendência de fugir da nossa humanidade. E aí eu quero para a palavra, né, porque claro, obviamente, o meu respaldo para falar isso aqui, tudo que eu falei até agora nessa introdução, está na palavra, com certeza. E a gente não querer se haver com a nossa limitação tem tudo a ver com a nossa salvação. Vou falar isso de novo. A gente não querer se haver, não querer olhar para a nossa limitação, tem tudo a ver com a salvação, ou com a não salvação nas nossas vidas. Por quê? Porque para que a gente possa se direcionar a um Deus que vai nos dar a salvação, que vai produzir em nós a presença dEle, que vai fazer com que a gente usufrua da salvação dEle, nós temos que dar um primeiro passo. E esse primeiro passo só acontece se a gente dizer assim, eu não tenho a salvação, eu não posso sozinho, e eu vou me direcionar a um Deus que vai me dar a salvação. Então eu preciso olhar que eu não tenho alguma coisa, eu preciso me haver comigo e dizer assim, nossa, eu tenho uma falha aqui e eu preciso de um Deus para que Ele possa me dar isso, porque isso eu não posso produzir sozinho. E aí eu quero que o Giga coloque lá, você que tem a Bíblia aí pode abrir, você que não tem pode olhar aqui, e eu quero ler um texto de Paulo aqui. E Paulo é alguém muito importante na Bíblia.
E eu quero ler o capítulo 12 ali, alguns versículos com vocês, depois eu quero falar alguma coisa sobre esses versículos. 2 Coríntios 12, 1. Isso, obrigado, Giga. E a palavra fala assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. O que acontece? A igreja de Corinto, ela estava questionando o apostolado de Paulo. Estava dizendo assim, não, esse Paulo aí falta coisa para ele ser apóstolo. E ele estava tendo problema com essa igreja. Embora fosse uma igreja relativamente rica, quando Paulo esteve nessa igreja, ele não era sustentado por essa igreja. Igrejas mais pobres sustentavam Paulo e a igreja de Corinto não. Porque Paulo tinha uma certa resistência lá. E depois Paulo vai para Éfeso e ele escreve essa carta de Éfeso. E aí ele começa a defender de certa forma o apostolado dele. E ele começa a dizer algumas coisas aqui, e ele, só para que você entenda aquilo que eu vou ler, ele começa a dizer assim, não, eu tive experiências, vocês acham que não? Eu tive experiências. E aí ele começa a dizer isso na terceira pessoa. Ele não fala assim, eu fiz isso. Ele começa a dizer assim, ó, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem é ele, mas ele fala na terceira pessoa. Porque eu acho que Paulo ele tinha uma certa resistência a falar dele mesmo, das experiências dele. Mas daí ele começa falando, né, conheço um homem que era ele mesmo, em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então Paulo está dizendo assim, vocês estão me questionando aí, só que eu fui ao terceiro céu, eu fui ao paraíso, eu tive experiências com Deus indizíveis, inefáveis, coisas que não dá para falar, foram coisas muito sobrenaturais. A igreja de Corinto, ela era uma igreja de muitos dons e ela valorizava experiências sobrenaturais, e Paulo ele começa a argumentar em cima disso. E aí no 5 ele fala assim, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. Ou seja, o que ele está dizendo, né? Mesmo que eu me gloriasse das experiências que eu tive, eu não estaria sendo insensato, porque isso foi real. Isso aconteceu, essas coisas aconteceram. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de que em mim ouve. E aí olha o 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então nós vemos alguém que teve experiências sobrenaturais, de ter coisas indizíveis com Deus, de experiências sobrenaturais, fantásticas. Mas alguém que, por outro lado, tem um espinho na carne. E aí não se sabe direito o que era isso, alguns falam que ele teve, que ele tinha uma dificuldade na visão, dado por alguma doença, enfim... Não há consenso nisso exatamente o que era, mas tinha esse espinho na carne dele aí, que é algo que incomodava Paulo. E aí o que ele fala é que Deus, certo? Deus permitiu esse espinho na carne e disse para Paulo, Paulo, eu não vou te curar disso. E aí quando ele fala assim, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Então, nós vemos alguém que teve essas experiências, mas tem que lidar com esse espinho na carne. Alguém que teve que olhar para a sua própria limitação e dizer assim: nossa, Paulo, ele fez, Deus usou ele para fazer milagres. Paulo foi sensacional. Onde ele ia, ou ele era picado por cobra, ele era preso, ele era açoitado, ele jogavam pedra nele. Uma vez tiveram como morto, largaram ele lá. Só que Paulo, onde ele ia, ele plantava igrejas, ele deixava uma liderança estabelecida. Ele fazia coisas sensacionais. Ele foi alguém chave para a igreja, para essa igreja do primeiro século. Ele estabeleceu isso, ele foi alguém muito bem sucedido nisso. E ele chega um tempo da vida dele que ele tem que olhar para isso e dizer assim: eu vou ter que lidar com a minha limitação, com a minha fraqueza. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E às vezes nós temos um discurso na igreja que é só vitória, irmãos. Que nós não temos que olhar para isso, que nós não temos de nos tratar, que, nossa, né, cristão não pode passar crise, cristão não pode. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: cristão não pode ter depressão, porque depressão é do diabo, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas elas não se direcionam em se tratar. Por quê? Porque tem uma questão moral muito forte de a gente não se direcionar para as nossas próprias falhas e de tratar, quem sabe, as nossas falhas. Só que isso tem tudo a ver com o Evangelho, porque o Evangelho eu não dou conta de me salvar, eu não tenho esse poder, eu tenho que lidar com a minha falha para eu me direcionar a esse Deus. E o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está dizendo gente, olhe para as suas falhas, olhe para aquilo que te incomoda, e vê assim: Deus, o que o Senhor quer com isso? Onde que a minha fraqueza vai ser aperfeiçoada? E quando o apóstolo Paulo fala, mas ele me disse, ele fala assim no 8, né? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, o espinho na carne, que tirasse de mim. E aí ele fala, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele fala sobre a graça. E aí eu quero falar um pouquinho sobre graça. Se você pensar assim rapidinho, né? O que é graça? Você tem uma resposta? Graça, porque às vezes a gente fala, né? É só pela graça, né? A gente fala, né? Nossa, pastor, é só pela graça. Mas às vezes a gente não sabe o que é graça. Às vezes a gente não se direciona a entender o que é graça. E aí eu peguei 2 afirmações de graça aqui que eu achei precisas, que eu achei polidas, que eu achei muito boas. Uma fala assim: graça é a provisão de Deus para tudo que precisamos. Você entendeu? Graça é a provisão de Deus para tudo o que precisamos, não é para tudo o que queremos. E tem uma outra aqui que é bem interessante. Graça são as riquezas de Deus disponíveis à custa de Cristo. Essa é forte, né? Graça são as riquezas de Deus disponíveis à custa de Cristo. Porque a graça na nossa vida só é possível por causa dele. Porque não existe graça sem Cristo. Não existe graça sem cristianismo. Não existe graça. Porque Jesus, ele morreu em nosso lugar e pagou os pecados na cruz. Ele pagou um preço por nós. Por isso que ele pode dar graça. E a graça ele não permite que a gente receba o que a gente merecia. Misericórdia, graça. Ele pagou um preço que ele não precisava para que nós não pagássemos, porque não daríamos conta, né? Você consegue entender que quando a gente percebe a nossa limitação, as nossas falhas, e a gente diz assim: tá bom, Senhor, eu tenho essa limitação, eu tenho essa falha, eu tenho esse problema, eu tenho esse espinho na carne, não sei qual é o seu espinho na carne. Talvez por isso que a Bíblia não pontuou o que era esse, para deixar aberto, para que a gente possa
dizer assim, Senhor, eu também tenho espinho na carne. Né? Porque se Paulo dissesse ali, não, espinho na carne é porque eu tenho um problema na perna. Ah, o espinho na carne é porque eu tive malária, e aí me dá muita dor de cabeça e afetou minha visão. Ah, não, espinho na carne. E aí não sei qual é o teu espinho na carne, mas eu tenho certeza que, ou eu acho, né, que você tem algum espinho na carne. E aí o que acontece? Paulo, ele pede para que Deus substitua isso. E às vezes Deus age em nós, não com substituição, mas com transformação. Paulo pediu para que Deus tirasse esse espinho da carne e desse saúde para ele, nessa área da vida dele. E aí seria uma substituição. Mas o que Deus fez? Deus pegou a falha de Paulo, pegou o espinho na carne de Paulo, pegou a limitação de Paulo e transformou. Transformou em quê? Numa fraqueza aperfeiçoada. Numa fraqueza aperfeiçoada. Por quê? Porque Paulo, toda vez que ele fosse querer nossa, eu tive essa experiência, eu plantei essa igreja. Talvez aquele espinho na carne acendesse a luz vermelha de Paulo e dissesse, olha a tua limitação. E aquilo gerava humildade. E aquilo gerava dependência de Deus. Dependência de Deus. E aí Deus pega aquilo tudo e ele não substitui, mas ele transforma. Ele transforma uma fraqueza em bênção. Ele transforma uma fraqueza em direção para Paulo. Ele transforma uma fraqueza em humildade em Paulo. Ele transforma uma fraqueza num caráter transformado para executar aquilo que Deus queria. É isso que a graça de Deus faz com a gente. A graça de Deus, ela tira todo o mérito de nós. Ela diz, não. É menos você e mais o que eu faço na sua vida. Está vendo aqui? Está vendo quem você é? E aí nós temos a dificuldade, né, de ver, né, quem nós somos de fato. Né? E aí às vezes Deus ele revela para nós quem nós somos. E aí a gente, opa, pera um pouquinho. Eu acho que eu preciso mais de ti, né, Senhor? Uhum. Isso produz uma humildade em nós que nada mais produz. Nada. O sofrimento de Paulo não era um tirano que controlava ele. Entende? O nosso sofrimento, se ele estiver controlando a nossa vida, ele está nos fazendo de escravos. Mas esse espinho na carne de Paulo era um servo que trabalhava para Paulo. Por que trabalhava para Paulo? Porque Paulo, a partir disso, entendia a sua limitação e ele dizia assim, Senhor, eu dependo de ti, faz a tua obra em mim. Senhor, não sou eu, é tu, Senhor. É impossível alguém aguentar o que Paulo aguentou, se não for a graça de Deus sobre a vida dele. E é impossível a gente fazer aquilo que Deus nos chamou, se a gente não usufruir da graça de Deus em nós. Se a graça de Deus não produzir em nós humildade, dependência, se ela não for aqui, de certa forma, algo que trabalhe para nós, porque a gente pode ver a partir dela, a partir do nosso espinho na carne, a nossa própria limitação. E isso faz sempre quando que a gente esqueça um pouquinho o terceiro céu, talvez as experiências sobrenaturais que a gente teve, talvez um mundo imaginário que a gente pensou que era uma vida com Deus, e a gente, vou segurar um pouquinho aí, isso vai gerar humildade no nosso coração. Eu ia começar essa palavra com uma pergunta, mas eu não comecei, porque eu não quis. Eu quero fazer essa pergunta agora. O que você acha que Deus merece de você? Não sei se você já pensou sobre isso.
Mas se você pudesse, se Deus estivesse à tua frente agora, se Jesus estivesse sentado aqui e chegasse para você e falasse assim: o que eu mereço de você? O que você diria? Eu tenho certeza que Deus merece o melhor de você. Amém? Ele merece o melhor de você? Deus merece o melhor de você? Sabe por que Ele merece o melhor de você? Porque Deus deu o melhor dele a você, o seu próprio filho. Só que às vezes o melhor de você pode não ser aquilo que você pensa que é. Porque nós olhamos o nosso melhor como se, nossa Senhor, eu prego, nossa Senhor, eu canto, eu toco, Senhor, eu faço isso com tanta beleza, eu faço isso com tanta... Amém, nós fazemos isso, é isso. Só que às vezes, o que Deus quer de nós é que a gente pare um pouco e a gente entenda que às vezes, as nossas próprias falhas, se a gente se direcionar a elas, se a gente entender que nós não damos conta de fazer tudo, que Deus vai aperfeiçoar para que possa funcionar a partir do reino dele, assim como funcionou com Paulo, assim como Paulo pôde usufruir de um espinho na carne e fazer disso com que isso fosse algo que segurasse ele de não ser alguém com um coração altivo, de não ser alguém que fazia as coisas em nome de Deus, mas estava sozinho e largado no mundo, mas alguém que olhava para isso e dizia: Deus, eu dependo de Ti, porque a Tua graça me basta. E isso faz com que a gente, como igreja, nós passamos a ter um sentimento diferente sobre as nossas próprias limitações. A gente passa a olhar as nossas limitações e pensar assim: essa flor aqui é minha limitação. Então a minha limitação está até bonita, né? Eu vou usar essa flor aqui que é bem mais bonita. Nada contra aquela flor, tá? Mas essa flor é mais bonita, porque dá um contraste bonito aqui, né? A minha limitação é essa flor. E aí eu olho para ela e digo assim: essa flor aí, eu não queria olhar para ela, porque ela revela que eu não sou perfeito. Mas o que essa flor, se tiver a graça de Deus, pode fazer para que de alguma forma o Senhor possa ser revelado através da minha fraqueza? Como que o Senhor vai usar a minha fraqueza para a própria glória dele? Como que a graça de Deus vai abundar na minha vida através da minha fraqueza? E quando a gente passa a pensar dessa forma, a gente passa a entregar não só aquilo que a gente acha que é a nossa qualidade, mas a gente passa a entregar até os nossos defeitos ao Senhor. E a partir dos nossos defeitos, quem sabe Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu conheço muitas pessoas que passaram coisas na vida, coisas extremamente difíceis, coisas assim na infância ser doado para outras famílias, não quero dar muitos exemplos aqui, porque às vezes alguns exemplos vai usar algumas palavras muito fortes para falar aqui para vocês. Mas pessoas que foram saqueadas, que foram abusadas, que foram, sabe, que se fosse olhar assim e dizer: nossa, essa pessoa está destruída. Mas que algumas pessoas que eu conheço, elas pegaram isso e disseram assim: aquilo que eu passei, eu quero usar para que de alguma forma Deus possa ser glorificado até através disso. E aquelas pessoas, naquelas específicas áreas, foram usados tremendamente na mão de Deus.
Não porque não quiseram se haver com as suas próprias falhas e limitações. Não, porque entenderam que, não sei de que forma, mas que aquilo era um propósito de Deus na vida delas. E pegaram aquilo e disseram: Senhor, está nas tuas mãos. Faz disso, de alguma forma, uma ferramenta para que o teu evangelho seja pregado. E eu sei que dizer isso aqui é fácil, relativamente. E que viver isso é muito mais difícil. Assim como eu citar Paulo aqui, dizer a alguém que, nossa, minha graça te basta, é suficiente para você, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, mas não era eu que estava lá sendo apedrejado, açoitado, lidando com um espinho na carne. E aí talvez você está pensando: nossa, pastor, mas você não conhece, você não sabe qual é o meu problema, você não sabe o que é que está fritando o meu coração aqui, qual que é o meu espinho na carne. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso eu sei. E se você disser para Deus: Senhor, não só minhas qualidades e aquilo que eu acho que é bom meu, Senhor, trata comigo e faz de mim, até nas coisas que são as minhas limitações, os meus erros, as minhas falhas, faz disso, Senhor, um vaso de honra nas tuas mãos. Faz disso, Senhor, uma graça sendo distribuída para as pessoas que verem aquilo que o Senhor fez através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Você entendeu por que isso se trata de salvação? Porque não existe salvação se nós achamos que somos suficientes. Nós nos direcionamos a Deus porque sabemos que não somos suficientes. A gente sempre fala aqui na ceia, né? A ceia, o batismo é: Senhor, o teu sacrifício é suficiente para mim. Eu não sou suficiente para mim. O teu sacrifício é suficiente para mim. Amém? Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor. Mesmo que às vezes o seu melhor seja aquilo que você acha que é pior. Porque Ele, Deus, se fez humano para vir aqui. Não para anular a nossa humanidade, mas para fazer com que a nossa humanidade fosse vaso de honra nas mãos do próprio Deus. Não fuja da sua humanidade, porque Deus se fez homem e tinha um propósito nisso. Jesus teve que se haver com fome, com frio, com sede. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó: Jesus chorou. Você sabia disso? Jesus chorou. Sabe o que significa? Jesus não era um robô. Que ele não estava aqui como um Deus que vive lá em cima das nuvens. Não, ele se fez homem. Se Jesus chorou, significa que ele estava triste. E às vezes você pode ficar triste. E às vezes Deus pode fazer dessa tristeza um aperfeiçoamento dele mesmo em você. Em nome de Jesus.